1997. Um palco de televisão, um anúncio ao vivo, um país inteiro em silêncio, esperando a próxima palavra. Do outro lado da tela, dois nomes que o Brasil inteiro conhecia de cor: Xuxa Meneghel, Luciano Safir. Meses depois, aquela notícia ia se transformar numa guerra pública não contra um inimigo de fora, mas dentro das duas próprias famílias. Hoje, quase 30 anos depois, os dois seguem vidas completamente separadas. Ele, casado, pai de mais 2 filhos. Ela, uma das maiores celebridades do país, ainda no auge. Mas o que aconteceu no meio do caminho entre aquele anúncio ao vivo e a vida de hoje é bem mais duro do que qualquer resumo de revista já contou. Só que essa história não começa ali. Começa quase 20 anos antes, numa Nova York que nenhum dos dois imaginava que fosse mudar sua vida para sempre. Um estúdio de fotografia. Um ensaio para revista. Um rapaz de 18 anos, ainda dando os primeiros passos como modelo. Uma mulher de 23, já dona de uma fama do tamanho de um país inteiro. Ninguém ali sabia, nem ela, muito menos ele, que aquele dia ia dar início a quase 30 anos de reencontros, filhos, brigas públicas e um final que só viria à tona décadas depois. Hoje você vai descobrir 4 coisas que praticamente ninguém comenta sobre essa história. Primeiro, o motivo real por trás da primeira separação dos dois, ainda no fim dos anos 80, e por que ele levou décadas para admitir em voz alta o tamanho daquela dor. Segundo, as frases exatas ditas dos dois lados que colocaram duas famílias inteiras em guerra pública, bem no meio da gravidez mais comentada da televisão brasileira daquela década. E olha, elas ainda doem. Terceiro, o momento em que ele chegou a ficar entre a vida e a morte, entubado, enquanto o país inteiro pedia orações sem imaginar tudo o que vinha por trás daquele quadro. E o quarto eu guardo para o final, porque é o mais forte de todos. A frase que ela disse ainda grávida e magoada, achando que era só uma brincadeira sem consequência e que, sem querer, ajudou a selar o fim dos dois. Se essa é a tua primeira vez por aqui, aproveita e já se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana a gente traz uma história de bastidores assim, contada do jeito que a televisão nunca contou de verdade. E fica até o final porque a última frase desse vídeo não sai da cabeça tão fácil. Porque, no fundo, essa não é só a história de um casal famoso que terminou depois de 14 anos de idas e vindas. É a história de 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado e que, mesmo assim, insistiram em tentar, um atrás do outro, por quase 3 décadas. Voltando a Nova York, no fim dos anos 1980, aquele ensaio fotográfico não era um ensaio qualquer. O plano original era simples. Luciano beijaria uma das modelos presentes, numa pose pensada só para a imagem da revista. Só que, ao saber disso, Xuxa não aceitou ficar de fora. Decidiu ali mesmo que seria ela a modelo daquele beijo. E o que começou como uma decisão de trabalho virou, em poucos minutos, o início de um namoro. A química foi imediata. E fazia sentido que fosse porque os dois vinham de universos praticamente opostos, o tipo de contraste que costuma gerar atração à primeira vista. Luciano crescia numa família tradicional, de raízes libanesas e judaicas, conservadora nos costumes, onde certas coisas não eram sugestão, eram regra. Xuxa, do outro lado, já tinha vivido romances com nomes como Pelé e Ayrton Senna e carregava uma fama que já ultrapassava as fronteiras do país. Ele, discreto, começando a vida. Ela, um furacão que o Brasil inteiro já reconhecia de longe. Só que esse contraste, que no início parecia charme, virou distância rápido demais. Ele ainda morava com os pais, levava uma rotina regrada, sem muita liberdade típico de quem está no começo de tudo. Ela, aos 23 anos, já vivia numa realidade completamente diferente. Independência financeira, agenda lotada, uma carreira consolidada havia anos. O namoro não resistiu a essa distância. Terminou ainda naquela década e, segundo o próprio Luciano, revelaria décadas mais tarde. Em entrevista, ele ficou verdadeiramente arrasado com aquele fim mesmo sendo tão jovem. Reconheceria, ele mesmo, que a diferença entre os dois não era só de idade, era de maturidade, de momento de vida, de mundo. O que nenhum dos dois sabia naquele instante era que o tempo ainda ia cuidar do resto.
Mas o que aconteceu a seguir muda tudo. Passaram-se os anos. Luciano cresceu não só em idade, mas em carreira. Saiu das passarelas e chegou às novelas da Globo, estreando como ator na trama Anjo Mau e construindo aos poucos um nome próprio numa área completamente nova para ele. Xuxa, do outro lado, também vivia uma transição. Deixava aos poucos a plateia infantil que a consagrou para apresentar programas voltados a um público mais adulto. Foi por volta de 1996 que o destino resolveu testar os dois de novo. O reencontro aconteceu quase sem aviso, num estúdio de trabalho, e segundo o próprio Luciano contaria depois, a primeira reação dela ao vê-lo foi de surpresa, notando o quanto ele tinha mudado. Dessa vez, os dois decidiram recomeçar com mais cuidado do que da primeira vez. Só que dessa vez tinha algo diferente no ar. E esse algo ia mudar a vida dos dois para sempre, embora nenhum deles soubesse ainda o tamanho do que vinha a seguir. Em 1995, Xuxa fez uma declaração que pegou muita gente de surpresa. Queria ser mãe antes dos 35 anos, e não descartava caminhos como a inseminação artificial para isso acontecer. Não era um comentário solto ao vento, era um plano. Aos 33 anos, já com Luciano de volta na sua vida, ela levou essa vontade para dentro do relacionamento e propôs que tivessem um filho juntos. Foi aí que os dois mundos, diferentes desde o primeiro dia, voltaram a se chocar. Luciano recuou. Não porque não quisesse ser pai, mas porque, criado do jeito que foi criado, sonhava com uma ordem diferente. Primeiro o casamento, depois os filhos. Ele mesmo reconheceria, tempos depois, que era um homem conservador por natureza e que precisava entender para onde aquele relacionamento estava indo antes de dar um passo daquele tamanho. Xuxa, por sua vez, nunca escondeu que casamento não era prioridade para ela. Deixou claro em declarações da época que decisões sobre sua vida pessoal cabiam só a ela e que, se um dia sentisse que Luciano era a pessoa certa, casaria por vontade própria, nunca por pressão de ninguém. Luciano foi firme. Sem casamento não haveria filhos. Xuxa respeitou a posição dele, mas não parou. Continuou atrás dos planos de inseminação artificial. Foi até os Estados Unidos pesquisar o processo com mais profundidade, decidida a realizar aquele sonho de um jeito ou de outro. E é aqui que a história ganha uma camada que poucos conhecem. Há relatos, inclusive, de que Luciano chegou a implorar para que ela não seguisse com o procedimento, não porque tinha desistido da ideia de ser pai, mas porque, àquela altura, já tinha aceitado que aquilo aconteceria de outro jeito, dentro da relação, sem pressa. Ainda assim, vendo o quanto era sério para ela, foi se convencendo, aos poucos, de que os dois podiam, sim, ser pais mesmo sem estarem casados. Foi exatamente assim que aconteceu. Na primeira tentativa, o casal teve sorte. Xuxa engravidou. E foi ali que a vida dos dois e de uma terceira pessoa, que ainda nem tinha nascido, mudou de vez. Vou te avisar quando chegarmos na parte mais pesada dessa história, porque é logo ali na frente que tudo desmorona. Anos mais tarde, no documentário lançado em 2023 pela Globoplay, Xuxa voltaria a esse momento com uma honestidade rara. Reconheceu, sem rodeios, o que muita gente já dizia por aí, que tinha, sim, buscado em Luciano, o ator, o modelo, o parceiro, parte de um plano maior, o de se tornar mãe. Mas fez questão de deixar claro que não havia nada escondido ali. Luciano sabia de tudo. Segundo ela, os dois foram inteiramente verdadeiros um com o outro sobre o que cada um queria daquela relação, inclusive sobre o fato de que, de certa forma, ele também aproveitava aquele relacionamento para viver experiências e intimidades que, de um jeito ou de outro, fariam parte da vida dele. Em dezembro de 1997, o Brasil parou. Xuxa e Luciano subiram juntos ao palco do Domingão do Faustão para anunciar, ao vivo, para o país inteiro. Eles esperavam um filho. Foi, sem exagero, a notícia do momento. Capas de revista, manchetes de jornal, horas de televisão, tudo girava em torno daquela gravidez. Uma mulher no auge da fama, grávida de um namorado bem mais novo, sem aliança no dedo, era exatamente o tipo de história que a imprensa brasileira dos anos 90 não deixaria passar batido. E não deixou, porque foi ali, no meio de tanta euforia,
que a parte mais dolorosa dessa história começou a se desenhar dessa vez, não entre o casal, entre duas famílias inteiras. A polêmica começou quase no instante em que o microfone foi desligado. Beth Zafir, mãe de Luciano, não escondeu o desconforto. Foi a imprensa reforçar um detalhe que, para ela, mudava tudo. Não havia aliança, não havia casamento, só um bebê a caminho. E isso, segundo ela, ia contra algo que tanto o filho quanto a própria família sempre desejaram para ele. O pai de Luciano foi além. Em declaração pública, deixou escapar uma frase dura, quase cruel. Disse que não tinha criado o próprio filho com todo aquele cuidado só para vê-lo um dia, reduzido a pouco mais que um instrumento usado por alguém famoso e poderoso para conseguir um bebê. A frase caiu como uma bomba, e Xuxa, magoada e sem papas na língua, revidou a imprensa do jeito que só ela sabia fazer. Disse aos jornalistas que não enxergava beleza nenhuma na família de Luciano, que ele, sozinho, era a única exceção bonita daquele clã inteiro. Foi além. Foi categórica ao afirmar que, dali em diante, ninguém importava mais na vida dela do que a criança que carregava. Luciano, segundo ela, continuava importante, mas só porque tinha sido peça essencial na realização daquele sonho de maternidade. E, no fundo, gostasse a família dele ou não, os dois já formavam, na prática, uma união tão sólida quanto qualquer casamento formal. E não foram só os sogros que criticaram. Parte do público também questionou a decisão. Muita gente comentando que ela tinha fama, tinha dinheiro, tinha sucesso, e mesmo assim tinha escolhido seguir esse caminho sozinha, se preciso fosse. Anos depois, olhando para trás, Xuxa diria que, apesar de tudo, se considerava uma pessoa de sorte. Tinha conseguido a filha que tanto queria, e isso, para ela, valia mais do que qualquer crítica. Vou te avisar quando chegarmos na parte mais pesada dessa história. Chegamos, porque dali em diante foi um efeito dominó. Beth Zafir enviou um comunicado a um jornal dizendo que se sentia ofendida ela e toda a família com as declarações de Xuxa. Luciano, que até então tinha ficado quieto, resolveu se pronunciar publicamente. Disse que as falas da namorada tinham sido infelizes. Foi a gota d'água. Xuxa, já abalada pela gravidez e pela guerra pública com os sogros, esperava uma coisa dele: apoio. Esperava ser defendida por quem, em teoria, deveria estar do seu lado ainda mais estando grávida da filha dos dois. Em vez disso, sentiu que ele tinha escolhido a própria família. O resultado veio rápido. Ela o colocou para fora de casa. Os dois passaram um bom tempo sem se falar. Só voltaram a se comunicar quando Sasha, finalmente, nasceu. Mas o nascimento da filha não apagou as feridas entre as duas famílias. Nos dias seguintes, novos episódios de tensão surgiram, incluindo um período em que as irmãs de Luciano ficaram proibidas de conhecer a própria sobrinha, recém-nascida. Ainda assim, o afeto entre os dois nunca desapareceu de vez. Reataram muitas vezes depois disso. Terminaram, voltaram, terminaram de novo um ciclo que se repetiu por anos, até 2009, quando finalmente colocaram um ponto final na relação como casal. No total, somando cada reconciliação e cada separação, foram 14 anos de história entre os dois. 14 anos. E o capítulo mais doloroso de toda essa história ainda nem tinha sido contado em público. Esse só viria à tona muito tempo depois. A vida seguiu para os dois lados. Luciano conheceu a empresária Luana Meloni, começou a namorar lá em 2011, casou-se com ela em 2022 e hoje é pai de David e Micael. Xuxa, do lado dela, nunca deixou de ser um nome de peso na televisão brasileira. Passou pela Globo, foi para Record, atuou em filmes, virou fenômeno também na música infantil. Mais recentemente, esteve entre os nomes ligados ao lançamento da 5ª temporada de Stranger Things no Brasil, estrelou comerciais de marcas grandes e voltou, ainda esse ano, à Rede Globo para participar de um quadro do Fantástico dedicado a animais. Hoje, estimam sua fortuna em torno de 160 milhões de dólares. Luciano também seguiu construindo carreira longe das passarelas e das novelas, está fora delas há 10 anos, mas nunca saiu da televisão. Desde 2022, apresenta o Casa Zafir e, mais recentemente, passou a integrar o elenco do MasterChef Celebridades. E Sasha?
A menina que nasceu em meio a tanta polêmica cresceu longe dos holofotes que perseguiam os pais. Chegou a ser atleta de vôlei antes de trocar o esporte pela moda, se mudando para Nova York para estudar numa universidade especializada, cidade onde vive até hoje. Casada desde 2021 com o cantor gospel João Lucas, ela carrega desde o nascimento um detalhe curioso. O Jornal Nacional dedicou mais de 10 minutos só para anunciar que ela tinha vindo ao mundo. Mas nem tudo, depois disso, foi simples. Em 2020, durante a crise sanitária que parou o mundo, Luciano foi contaminado. Em meados de 2021, o quadro piorou a ponto de precisar ser entubado, com boa parte dos pulmões comprometidos, correndo risco real de não resistir. Xuxa, mesmo separada dele havia anos, veio a público pedir orações dos fãs por ele. Aos poucos, ele se recuperou até se restabelecer por completo. A saúde não foi o único abalo daqueles anos. Luciano também enfrentou uma fase financeira dura, acumulando dívidas na casa de 5 milhões de reais, além de débitos altos em cartão de crédito, estimados na casa dos milhares de reais. Chegou a ter bens penhorados, inclusive a própria casa, num condomínio de luxo em Campinas. Em 2019, mais uma ferida veio à tona. Um conflito público entre Beth Safir e a própria neta. A avó declarou não sentir falta de Sasha. A resposta da neta veio por vias legais, uma notificação judicial, proibindo a avó de sequer citar seu nome publicamente. E foi só em 2023, no documentário Xuxa, da Globoplay, que a apresentadora finalmente revisitou aquele capítulo específico, o término no meio da gravidez. Contou que estava no 6º mês de gestação quando tudo desandou, que esperava, como mãe da filha dele, ser defendida por Luciano diante da guerra com a família dele e que, em vez disso, se sentiu abandonada. A frase sobre a família dele ser feia, segundo ela, tinha sido dita quase como brincadeira, mas rendeu dias inteiros de silêncio entre os dois. E foi justamente depois de repetir aquela declaração para o jornal Folha de São Paulo que tudo desmoronou de vez. Não foi só um término. Para ela, foi uma humilhação pública a sensação de não ter sido escolhida bem na hora em que mais precisava ser. Quase 30 anos desde aquele primeiro encontro num estúdio de fotografia em Nova York, 27, desde que aquela gravidez tão comemorada terminou virando o fim de um namoro. E ainda assim, é curioso. O que resta de tudo isso não é a briga, nem as farpas trocadas na imprensa, nem as palavras duras ditas por cada lado num momento de dor. O que resta é uma filha, uma vida inteira construída a partir de um desejo que, apesar de todos os obstáculos, família, tradição, medo, orgulho, os dois insistiram em realizar juntos. Hoje, Xuxa segue sendo um dos maiores nomes da televisão brasileira, décadas depois de ter começado. Segue firme na cultura pop, ainda enche estúdio, ainda emociona a plateia. Luciano reconstruiu a própria vida, outro casamento, outros filhos, outra rotina, mas carrega, até hoje, marcas físicas de tudo o que passou. Sequelas da doença, um nervo comprometido, noites que só vêm com ajuda. E os dois, cada um à sua maneira, seguem sendo pais da mesma pessoa. Sasha, hoje com 27 anos, casada, vivendo do outro lado do oceano com uma vida que os dois, juntos, ajudaram a tornar possível. Talvez essa história não seja sobre quem tinha razão. Beth Safir, defendendo os valores da própria família. O pai de Luciano, tentando proteger a ideia que tinha de paternidade. Xuxa, lutando contra o mundo para realizar um sonho que era só dela. Luciano, no meio de tudo isso, tentando equilibrar o que sentia com o que a própria família esperava dele. Talvez essa história seja, na verdade, sobre o quanto duas pessoas podem se amar de verdade e, ainda assim, não conseguir construir um lugar onde os dois mundos caibam ao mesmo tempo. Tradição contra liberdade. Discrição contra holofote. Uma família que sonhava com um caminho certo e uma mulher que, desde muito jovem, tinha aprendido a trilhar o próprio caminho, nem que fosse sozinha. Não foi falta de amor. Foi, talvez, um excesso de mundos diferentes tentando virar um só, dois jeitos de amar que nunca aprenderam a falar exatamente a mesma língua. Foi duas pessoas inteiras, cada uma já formada à sua maneira,
tentando encaixar duas vidas que vinham, desde o berço, com plantas completamente diferentes. E fica uma pergunta silenciosa no ar, daquelas que nenhum documentário, nenhuma entrevista, resolve por completo. Quantos amores verdadeiros a gente deixa pelo caminho, não porque acabou o sentimento, mas porque o mundo ao redor deles nunca soube abrir espaço suficiente. É interessante como o tempo trata dessas coisas. 27 anos depois, não sobrou raiva, sobraram só duas pessoas adultas, cada uma na sua vida, capazes de olhar para trás e reconhecer, em voz alta, o tamanho da dor que sentiram um dia. Não para reabrir a ferida, talvez só para finalmente fechá-la, porque existem amores que não terminam por falta de sentimento. Terminam porque, por mais que se queira, nem toda história encontra o tempo certo, a família certa, o mundo certo para continuar. E talvez a beleza dessa história em particular esteja exatamente aí, no fato de que, mesmo sem terem conseguido ficar juntos, os dois construíram algo que poucos casais separados conquistam: transformar o que sobrou da dor em respeito. Talvez seja isso que fique depois de conhecer uma história como essa, a lembrança de que amor e compatibilidade nem sempre andam juntos, que é possível amar alguém profundamente e, mesmo assim, não conseguir construir uma vida ao lado dessa pessoa. Que, às vezes, o fim de uma relação não é sobre culpa, é sobre dois mundos que, por mais que tentem, não encontram espaço um para o outro. E talvez o mais bonito nessa história toda seja perceber que dois adultos conseguiram, décadas depois, contar a própria versão com carinho, sem transformar o outro em vilão. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa aqui embaixo nos comentários. Você acredita que dá para amar alguém a vida inteira, mesmo depois de uma separação tão dolorosa quanto essa? Ou existem amores que só fazem sentido por uma fase da vida e tudo bem que seja assim? Conta pra gente também se você acompanhou essa história na época, se lembrava de cada detalhe, ou se essa é a primeira vez que você ouve o que realmente aconteceu por trás das câmeras. E se tem algum outro casal de famosos cujo fim de relacionamento você sempre quis entender de verdade, deixa o nome aqui embaixo, pode virar o próximo vídeo do canal. Deixa o seu like, porque isso ajuda demais esse canal a continuar trazendo histórias assim, com respeito e profundidade. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que também acompanhou a carreira de Xuxa ou de Luciano ao longo dos anos. E se você quer continuar por aqui, tem mais uma história de bastidores aparecendo bem agora na sua tela. Te espero lá.